E aí, esse é o podcast Estudando e Aplicando o Espiritismo. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estarei com o Carlos Eduardo para falarmos sobre um assunto muito interessante, mas não vou dar nenhum tipo de spoiler, não é mesmo, Carlos Eduardo? Isso mesmo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco, né, todos irão saber qual é o assunto de hoje. Mas para iniciar, vou fazer a nossa prece. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de troca de experiências, que possamos estar envoltos em boas vibrações, junto aos nossos amigos espirituais que coordenam o trabalho do nosso centro, para estarmos desenvolvendo a reunião do nosso podcast de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como eu disse anteriormente, né, não querendo dar nenhum tipo de spoiler, agora vamos falar, né, propriamente do que iremos abordar hoje no nosso podcast. Você tem alguma sugestão, Carlos Eduardo? Não? Então, gente, como o meu amigo Carlos Eduardo fez muito suspense, eu vou contar para vocês. O tema de hoje é sonhos. Exatamente. E o sono e os sonhos, né? Foi uma sugestão que veio no nosso último podcast, né? Nos comentários. Alguém comentou que seria legal que a gente falasse sobre sonhos. E a gente decidiu falar sobre, né? E ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que é da emancipação da alma. E tem o primeiro item, né, do capítulo, é o sono e os sonhos. É onde está a base aí do nosso estudo de hoje, para quem quiser depois explorar mais sobre o assunto. Você tem alguma curiosidade sobre sonhos, mano? Eu tenho várias curiosidades sobre sonhos. Principalmente sobre. Vou começar com uma pergunta, então, pode ser? Pode. Durante o sono, né, a gente sabe que a alma ela repousa como corpo? Será? O corpo a gente sabe que repousa, né? Porque a gente dorme ali, né? Dá uma apagada para depois se recuperar no dia seguinte, né? Mas o. E o espírito, né? Como é que ele está durante esse nosso momento de sono? Eu acho que o espírito ele nunca vai ficar assim parado, né? Não tem nem como. Eu acho que durante o sono a gente, foi como você disse, né? Há é, esse afrouxamento, né? Esse repouso do corpo, mas a alma, né? O espírito tá ali, tá bem ativo, né? Exatamente, né? O espírito jamais está inativo, né? Então, o nosso corpo precisa repousar, mas e nesse momento, né? O espírito continua ativo e ele dá essa afrouxada nos nossos laços, né? Então, a gente fica ligado aí, né? Do corpo, né? Que é a nossa parte material, né? Tem o perispírito ali também no meio, né? E a ligação com o espírito. Então, essa ligação, enquanto a gente está aqui na Terra, está sempre ligado, né? Só, de fato, quando desencarnamos, né, que o espírito se desprende. Então, durante o sono, né, o espírito ainda está preso ao corpo, porém, ele já mais afrouxado esses laços, né?
Então ele consegue já estar um pouco mais em contato aí com o mundo espiritual. E continua bem ativo, apesar do nosso corpo estar mais repousando, né? Recuperando as energias, né? E o que será que o espírito faz quando a gente está dormindo, ô, Manu? Boa pergunta. Muito boa pergunta, Casa Eduardo. O que ele faz? Bom, tem várias possibilidades, né? É, nesse momento do que a gente está descansando, né? O espírito ele fica a de liberdade. Ah, acho que a gente pode até voltar um pouquinho antes de falar isso, né? Que enquanto o espírito está ligado aqui ao corpo, né? Enquanto a gente está encarnado, né? É como se ele tivesse ali encarcerado, né? Então o corpo limita, né? O espírito. E naturalmente o espírito aspira a essa libertação, né? De querer, né? Estar livre, de sair. A gente até estava comentando aqui antes, né? Que a gente falou que era algo pouco interessante, a gente não sabia, né? É que quanto mais grosseiro, né, for esse invólucro material, né, o corpo, né, maior é o desejo do espírito de se ver livre, né, da matéria, né? E aí quando a gente dorme, ele consegue essa liberdade parcial, né? Porque ele ainda está ligado ao corpo, mas já tem essa liberdade parcial. E nesse momento, ele fica mais em contato com o mundo espiritual, né? E aí vai fazendo, pode fazer muitas coisas que a gente ainda não comentou aqui durante esse passeio, né? Enquanto exerce essa liberdade do corpo, né? E algumas faculdades já ficam mais afloradas, né? Ele realmente sente essa liberdade de estar fora do corpo e naturalmente se comunica com outros espíritos, viaja a outros lugares relacionado ao nosso mundo material ou não. E acaba que quando a gente acorda de novo, às vezes a gente tem algumas lembranças, né? E aqui os espíritos trazem para a gente que o sonho de fato é a lembrança, né? Então por isso a gente comenta que às vezes a gente sonha, às vezes a gente não sonha, né? Então esse sonho aí, a gente diz que sonha quando a gente lembra, né? Senão você não, a gente não lembra de nada, não teria sonhado, né? Mas o espírito está dando um passeio, digamos assim, né? Enquanto estamos dormindo. Não é isso, mano? É isso mesmo. Falou brilhantemente. É... Mas você tocou num ponto importante. Mas por que que a gente não lembra sempre dos sonhos? Às vezes a gente quer lembrar e não lembra, né? Pois é, às vezes é até bom a gente não lembrar, também tem É isso. verdade. Então, essas recordações são parciais, justamente porque quando ele volta, ele não sai do corpo, né? A gente fala volta do corpo é porque tá ali mais próximo de novo, né? Apertou os laços novamente, mas sempre continua esse laço. Mas, entre aspas, né? Quando volta ali, né? Quando a gente acorda, então o espírito está de novo preso, né? Então ele fica limitado. Então, coisas que a gente faz e sente e lugares que a gente está, quando a gente retorna, né, e acorda, né, a gente já está mais preso de novo. Então, a gente não consegue. Por isso que a gente não consegue ter essa lembrança, né? Porque os enquanto durante o sono, né, de fato o espírito está mais livre e as faculdades estão mais afloradas, né? Quando volta de novo para aquele invólucro do corpo, já dá uma travada de novo. Então, naturalmente, a gente já não lembra, né? Da mesma forma que a gente não lembra de muitas coisas de outras vidas em como estamos encarnados, né? E quando estamos desencarnados, a gente lembra, porque está como espírito, né? Então, também acontece essa poda aí, né? A gente só lembra ali de uma ou outra coisa, assim, dependendo da intensidade ali do sonho, né? Mas não conseguimos lembrar tudo porque nossas faculdades são limitadas novamente enquanto a gente acorda. Fez Sim, sentido? fez muito sentido. E eu acho que é muito importante a gente enfatizar que o que a gente, né,
é o sono, que ele é apenas um repouso do corpo, né? Porque foi o que a gente falou, né? O espírito ele vai estar sempre em atividade. Então, às vezes, esse não lembrar, ele também está muito vinculado a isso, né? A essa não passagem das sensações para o corpo, né? Que não chegam até o nosso corpo, até os nossos órgãos corporais. Então, acho Sim, importante. exatamente. E está, inclusive, muito ligado ao nosso invólucro, né? Ao nosso corpo, né? Então, quanto mais pesado, né, mais grosseira ainda for a nossa matéria, né? Menos a gente vai ter essas lembranças, né? Do que a gente faz aí durante o estado de sono, né? Achei pesada essa parte. Faz parte, né? Faz parte. É, faz parte. A gente está caminhando na evolução. E uma coisa que se fala Espero. muito, me tira uma curiosidade aí. E aquela coisa Aham. de sonhei com isso, então tal coisa vai acontecer. Sonhei com o outro, então não vai acontecer. Essas significações que a gente dá aos sonhos, faz sentido, não faz? Então, é, a gente, lógico que os sonhos, a gente pode atribuir às vezes um significado, né? Mas não significa que aquilo dali vai acontecer. Por exemplo, sonhei com um dente, aí vai ser confusão. Eu sonhei com aquilo, vai ser morte? Não, né? Porque se fosse assim, se a gente tivesse esse poder, né? É, Né? né? Mas que sim, a gente pode sim atribuir, né, algumas questões, alguns acontecimentos com os sonhos, porque também tem pessoas que, por meio dos sonhos, é, têm alguma visão, algum aviso. Então, sim, né, a gente às vezes pode sim atribuir um significado dos sonhos, mas a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Que nem tudo ali que a gente atribui como sonho é realidade. Tudo ali, na realidade, a gente fala que os sonhos eles não são verdadeiros, né? Como a gente entende como questão de sorte, né? Por isso que a gente fala assim, poxa, sonhar com a Mega Sena a gente nunca consegue, né? Não, não vai conseguir, né? Se não for. Então, se fosse, né? Se fosse tão fácil assim. Mas e aí, o que que você acha? É, bem nesse caminho, né? Então, o que a gente sonha, né? Tá ligado ao nosso espírito. Então, pode ser coisas de outras vidas que veio naquele momento ali em lembrança. Pode ser coisas que a gente viveu, tá relacionado ao nosso mundo espiritual, mas não ao nosso mundo corporal aqui do que a gente tá vivendo. Sim, Então, essas lembranças, né, os nossos sonhos, podem estar ligados a milhões de coisas que não necessariamente é o que a gente está vivendo aqui na Terra, né? Só que por a gente também já estar mentalizando algo, às vezes naturalmente a gente sonha algo relacionado àquilo, né? Mas não necessariamente é um significado, nossa, isso vai ou não vai acontecer, né? E de sim, fato tem situações, né, digamos, de visões, né, que por algum motivo esses pressentimentos vêm para a pessoa em sonhos, né? Por algum motivo, dentro da programação espiritual dele, ali Deus permite aquela visão em relação a ele ou em relação a algum familiar, né, para ter aquele pressentimento. Mas isso são situações que podem ocorrer, né, de acordo com a programação de sim, reencarnatória de cada um, né, com a permissão de Deus, mas não é o nosso natural, né? Tá o tempo todo sonhando, prevendo algo, né? Mas a gente pode sim, e pode sonhar, né? De coisas que a gente já viveu em outras vidas, que às vezes é parecido com o que a gente está vivendo, e a gente tem aquela lembrança muito forte, né? Então, a gente tem contato com outros espíritos, visita outros lugares. Então, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Eles falam que os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, ou seja, para você, talvez já foi real em outro momento, né? Ou foi real ali naquele momento no mundo espiritual, mas não guarda uma relação com o que se passa na nossa vida corporal. Então, às vezes a gente vai juntando uma coisa na outra, não, só ir com isso é tal coisa, né? Não necessariamente. Tem vezes que sim, a gente encontra entes queridos em sonhos, que vêm de repente passar uma comunicação, ou conversar e falar como estão, né? Então, assim, é sim, bem ampla a possibilidade do que acontece, né, enquanto estamos dormindo ali, a gente não pode sair atribuindo
significação como se tudo ali, né, foi realmente real e aconteceu, de repente não, né? E lembrar que também que nada é uma sentença, né? Então, uma sentença confirmada. Então, às vezes, né, até uma questão de um pressentimento que você tem não significa que aquilo dali realmente vá, né, como eu disse, ser uma sentença, ser taxativo, né, que vai acontecer. E lembrar também que tudo só ocorre, né, segundo a permissão de Deus. Então, se, né, no caso de visão, no caso de algum pressentimento, no caso de, nesses casos, né, que há essa permissão, aí sim, né, o sonho ele acaba tendo uma outra atribuição, né, um outro significado. Mas Isso. que foi como você disse, não é algo comum, né? E é assim, São como raras. como a gente tá, o espírito tá liberto parcialmente do corpo, né? Ele ainda tá ligado à matéria. Então a gente ainda sofre a influência da matéria mesmo estando dormindo, né? O espírito ainda está sofrendo a influência da matéria. Então, às vezes, a gente está com alguma preocupação muito grande, algo que a gente está vivendo, e naturalmente você acaba tendo alguma visão de algo relacionado àquilo que você está desejando tanto, você está vivendo, então o espírito está ligado ao corpo. E aí, nesse sonho, vem situações relacionadas àquilo. Mas não é porque Sim. aquilo vai ou não vai acontecer. É só o natural, né? Que você está pensando muito naquilo, você se desprende e continua pensando. E vê situações, vivenciar algo relacionado àquilo. Não, e assim, o nosso subconsciente, ele tá ali o tempo todo trabalhando, né? Então, mesmo a gente dormindo, o subconsciente, ele tá ali. Então, as situações que a gente vivenciou no nosso dia a dia, alguma situação muito marcante, né, podem também reverberar nos sonhos, né? Então, por isso também a gente pode acabar atribuindo, né, ou sonhando com algo que, né, que aconteceu no dia a dia, em algum outro momento também. Ou como você disse, né, quando tá com uma preocupação constante, né? Então, isso tudo também acaba se reverberando também, né, pelo subconsciente. Exatamente. E como a gente falou, né? Agora sim, tem situações que você está com uma preocupação muito grande e de repente seu mentor, algum espírito vem ali te aconselhar algo durante o sonho, como a gente disse. Isso daí é de acordo com cada um, já tem umas mediunidades mais afloradas, outros não, enfim. De acordo com a permissão de Deus para cada um, né? Mas não é a gente pegar aqui e traçar uma regra que, ó, eu sonhei com isso, então tal coisa vai ou não vai acontecer, né? Não é por aí o caminho. É. E será que para ter esse momento aí de desprendimento do corpo, né, do sonho, é preciso ter aquele sono completo, né, que o pessoal diz aí, ter 5, 8 horas para que aconteça isso? Como é que é? Peraí, volta aí nessa pergunta. Para Calma aí. acontecer o sonho aí, para o espírito dar esse passeio aí enquanto o corpo está descansando. Precisa ter 5, 8 horas de sono, um sono completo, ou como é que funciona isso? Então, não precisa, né? Acho que basta que os sentidos eles entrem em consonância com o espírito, né? E essa questão da liberdade, né? Da emancipação. Então, não precisa ter essas 8 horas para que aconteça, né, essa emancipação do espírito, né? Exatamente, né? O pouco que a gente, aquela cochilada que a gente dá já é o suficiente para ter essa libertação, né? É legal que o livro aqui do Espírito traz muito essa questão da liberdade mesmo, né? Do espírito estar querendo Sim. libertação. Então, o momento que a gente está, as nossas forças vitais está muito cansada, né? Então, um pouquinho que você apaga ali, já o espírito já quer sair, né? Então, ele já dá esse voo, digamos assim, né? Por isso que às vezes a gente nem. Às vezes a gente nem dorme, né? Às vezes você tá com tanto sono que você dá uma cochilada, volta, parece que você viu alguma coisa diferente do que tá na. Já aconteceu isso com você, mano? Comigo às vezes já aconteceu, quando tá muito cansado, né? Você tá meio Aham. que dando umas piscadas ali, parece que você viu alguma coisa, vivenciou alguma coisa, só que não é o seu momento ali, né? Tipo assim, isso aconteceu comigo hoje. Olha que coincidência. Eu tava numa. Era uma palestra, né? Lá no hospital. E aí eu comecei a escrever umas coisas assim, sem sentido nenhum, né?
Porque foi justamente no momento de um cochilo, né? De um meio que um apagão, mas que aí eu voltei, e aí depois eu falei, meu Deus, o que que eu escrevi aqui? Nem eu mesmo entendi, justamente porque, com certeza, estava sonhando com algo referente também à aula, mas que não fazia nenhum sentido com o que estava sendo, né, falado. Então, assim, é muito louco, né? E é muito louco também porque às vezes a gente parece que. Isso acontece muito comigo, né? Quando eu vou ver o despertador todo dia, né? Pela manhã. Aí a gente fala assim, ah, só mais 10 minutinhos. E aí parece que você piscou e o despertador já tá tocando. Então, Sim, assim, né? Que a gente às vezes. E assim, às vezes em 10 minutos a gente sonha uma quantidade de coisas enormes, né? Tipo assim, muita coisa. E quando a gente compara com, sei lá, com 5 horas direto. Então tem muito disso também, né? é verdade. Às vezes você dorme a noite toda e acorda, tô lembrando de nada. Mas às vezes é isso É, daí, esses 10 minutinhos que você dá a mais, você fecha o olho, vivencia algo e volta e fala, ah, só deu 10 minutos. Às vezes você acha até que perdeu a hora, né? Porque, tipo, caramba, passou é, mal tempão, até sonhei, e não, foi um instante ali que o espírito, né, se emancipa um pouco do corpo e já dá sim. vem essas lembranças, né? E já aconteceu também várias, acontece muito, né, a gente não lembrar, né? Às vezes de vir alguma coisa, às vezes como eu gosto muito de música, né? Às vezes, sei lá, eu tô lá no sonho, nossa, aí criei lá o negócio bonitinho e tal, não sei o quê. Aí quando eu acordo, eu falei, caramba, como é que era? Não lembro de jeito nenhum. Aí já teve vezes de eu tentar gravar, tipo, acabei de acordar assim, aí virar, pegar o celular, ligar o gravador, gravar alguma coisa, aí depois quando eu acordei de fato, que eu fui escutar, eu falei, nossa, eu não lembrava que era isso. Mas aí mesmo não era exatamente o que eu achava que era, mas eu ainda consegui pegar alguma coisa assim, mas é difícil pegar exatamente o que a gente vivencia. Isso é muito louco, porque é exatamente isso. Tipo assim, às vezes você acorda assim, eu não posso esquecer disso. Porque você, né, às vezes quando a gente acaba de acordar, a gente tá com a sensação ainda muito quente, né, muito ali, muito instantânea. E aí, ao longo do dia, a gente vai perdendo isso, né? Mas é impressionante que mesmo às vezes, quando a gente tá com a cabeça pra anotar, pra escrever algo, a gente mesmo assim acaba esquecendo. Ou não lembra Exato, mais da sensação, ou fica assim, meu Deus, como é que foi mesmo? Você tem a sensação, você lembra que você venceu aquilo, mas você não consegue se recordar ao ponto de registrar isso, né? É muito louco. exatamente, é bem isso mesmo. E aquele até destaca que o espírito fica mais livre quanto mais fraco está o corpo, né? Então a gente tem nosso quantidade vital ali do dia, né? A gente não vai conseguir ficar. Às vezes você até vira aí, né? Ficar com a 24, 30 horas, né? Quem precisa, às vezes, por causa de trabalho e tal. Mas chega um momento que o corpo não aguenta mais, né? Em algum momento o corpo vai, aquela quantidade vital ali vai se esgotar, e no que se esgota, o espírito tem essa liberdade, né? A gente renova as forças vitais para continuar no dia seguinte, né? É, e em algum momento você vai ter que adormecer, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela de ah, mas eu não consigo dormir. Ah, mas eu não. Lógico, tirando, né, algumas exceções de algumas doenças que realmente tem pessoas que não, né, que tem uma certa, que tem uma dificuldade muito grande. O nosso corpo ele precisa disso, né? E a gente vê que o nosso espírito também. Então, é uma necessidade humana básica, né? Que a gente até brinca assim, fala que é 8 horas de sono. Porque é realmente muito necessário, né? Tanto para a gente recuperar quanto também para a alma ter esse momento, né? Para o espírito ter esse momento também de libertação. Sim, sim. Às vezes ele ficar falando muito essa questão de estar meio que preso ao corpo, né, de liberdade, às vezes eu fico imaginando, tipo, a gente não, sei lá, se estiver num quarto fechado, digamos assim, né? Porque você tá ali, tá, você vai fazer as coisas, tal, tá estudando, mas em algum momento você fica naquela de, cara, preciso respirar o ar, né? Ir lá fora, respirar o ar, ver o sol, enfim, dá um momento de sair daquele dali, né? Então, a gente, por mais que a gente fique num local fechado durante um tempo, a partir de um certo momento você começa a ficar incomodado e quer essa liberdade de sair dali, né? Sim. E tem uma pergunta aqui que é muito boa, que a gente falou que às vezes a gente tem ideias, tem conselhos durante o nosso momento de sono, só que a gente não lembra, né? E aí Kardec, que não é bobo nem nada, ele perguntou: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que
deixa eu dar aqui do jeito que ele escreveu, fica mais difícil, né? De que servem essas ideias e esses conselhos se a gente não pode aproveitar, visto que a gente esquece, né? Pois é. Kardec muito utilizando sua sapiência, né, sua inteligência, para fazer aquelas perguntas que até a gente fica assim, não é? É, porque a gente está aqui, fala, né? Acontece coisa, não acontece, mas se a gente não lembra, né? Não fica, não registra, né? Para que que. E aí os espíritos respondem, né? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então, não está ligado à nossa vida corporal, né? O que está acontecendo aí durante nosso sono. Não necessariamente está ligado à nossa vida corporal, está ligado à nossa vida como espírito. Então, podem ser coisas que não têm a ver com o que a gente vive aqui, a gente não lembra. E podem ser coisas, como ele diz aqui, que venha em outro momento como alguma inspiração, por mais que de repente a gente tenha vivido já, tenha passado um tempo, né? Então, esse momento ali do nosso sono, né, para o corpo, essencialmente, é a recuperação das energias, né? E como espírito, não necessariamente está ligado com o que a gente vive na Terra. Então, assim, você pode ouvir conselhos, vai visitar, vai fazer coisas, vai estudar, vai aprender, vai trabalhar também, né? E não necessariamente está ligado à parte aqui da Terra. Então, realmente, às vezes você nem vai lembrar, porque não está ligado àquilo dali. Então, tem uma importância mesmo assim, né? Porque a gente não lembra que não tem importância. É, né? Eu acho que assim, quando você tava falando aí, eu tava pensando, trazendo um exemplo para a vida, né? Às vezes nem tudo que a gente passa aqui na Terra realmente estava no nosso plano encarnatório. Às vezes, né, decorrente das nossas ações, das nossas escolhas. Então é basicamente isso, né? Não é porque a gente não lembra que não tem uma serventia, né? Que a gente não possa utilizar disso para, né, em algum momento. Mas é que às vezes se faz necessário também a gente não lembrar, né? Ou Sim, também né? às vezes também não é aquele momento, né? A gente Exatamente. não está preparado. Ou realmente não tem nada a ver com a nossa vida aqui na Terra, e aí também não vai ser revelado, a gente não vai lembrar. Então, assim, existem diversas possibilidades, né? Exatamente. E às vezes a gente tem uma sensação, né? Às vezes você acorda, nossa, muito bem, parece que eu. Às vezes até penso, caraca, acho que eu fui em algum lugar muito bom porque eu acordei se foi diferente, né? E às vezes é o contrário, você também acorda meio mal, meio triste. E às vezes, sei lá, realmente. Às vezes você lembra, né? Tem algum sonho um pouco estranho que dá uma mexida. E às vezes não, mas pode ser isso. Às vezes a gente está em algum outro local diferente, enfim. Em algum momento aqui fala que a gente busca de acordo com nossas afinidades, né? Então, espíritos menos evoluídos vão estar aproveitando esse momento para estar em lugares e com outros espíritos também não evoluídos, e alguns que já são mais evoluídos vão estar em contato já com bons espíritos, então a gente vai buscando nossas afinidades nesse momento de sono, né? Então, de fato, às vezes você está naquele momento de liberdade, você vai para um lugar ou está com espíritos que não vai ser algo bom, né? E você acorda ainda com se sentindo mal por algum motivo, né? Ou de fato você tem tá com bons espíritos e isso pode fazendo algo bom nesse período de sono, né? E isso pode estar trazendo algo positivo. Eu falei de trabalhar durante o sono, até lembrei, porque teve alguma reunião aí de comédia, né? Se eu não me engano, foi a Darcy, porque foi uma reunião que já foi à noite, ia terminar à tarde, não sei se foi quando eu estava online, nossa comédia. E comentando, né? E daqui a pouco a gente se encontra. Acho que ela brincou, ou falou sério, não sei, né? Ela falou, a gente se encontra às 2 horas da manhã e tal, não sei o quê. Aí todo mundo ficou meio assim, 2 horas da manhã. Mas ela tava falando durante o sono, né? Que, tipo, trabalho de comédia ia continuar enquanto a gente estivesse dormindo ali, e depois a gente retornaria aqui na Terra de novo, já, né, presencialmente, né? Já com acordado, né? Então, esse momento do nosso sono do corpo, como eu falei, muitas coisas podem acontecer. A gente pode, de fato, estar trabalhando em algo, nesse caso, né, que era ligado à parte aqui da Terra, né? Então, mesmo ali em repouso do corpo dos espíritos, ainda naquele trabalho de como é, ou pode ser em outras coisas, em outros trabalhos que você esteja fazendo no mundo espiritual. Então, realmente é legal a gente olhar para esse momento do sono, que às vezes a gente pensa só na parte eu dormi, acordei e nada aconteceu. Não, tipo, um monte de coisa aconteceu nesse período. A gente pode não lembrar,
Mas a gente tem essa vida que continua, né, espiritualmente, ao nosso período de sono. Sim, Inclusive, às sim, vezes a gente se verdade. acorda. Já aconteceu contigo de acordar cansada? Nossa, sempre. Ultimamente, sempre. Parece que a gente não descansa, né, verdadeiramente, assim, parece que tu só piscou, foi o que eu falei, parece que tu dormiu, piscou, já tem que acordar de novo. Exato, né? Aí Kardec também perguntou, né? Que se pode essa atividade do espírito durante o sono, né? Fatigar o corpo, né? Cansar o corpo. E os espíritos trazem que sim, pode, porque o espírito se acha preso ao corpo. Ele até dá um exemplo aqui, né? Igual um balão tá preso ao poste. Então, dependendo de como você sacude o balão, isso vai abalar o poste, né? E é meio que ele faz essa comparação relacionada ao espírito. Então, o espírito está preso ao corpo. Dependendo do que o espírito está vivenciando, isso vai gerar uma reação no corpo, que inclusive pode ser de cansaço, né? E a gente às vezes até acorda, assim, como você falou, né? Parece que nem dormiu, né? E às vezes não só no. Que às vezes tem a fato de a gente dormir pouco, de fato, né? Ah, só dormir 2 horas, 3 horas, aí você não conseguiu realmente descansar. Mas às vezes a gente dorme um período longo ali, né? Um período de 8, 9 horas, o que é sugerido aí, né? Pra gente recuperar. E mesmo assim pode vir esse cansaço, né? Dependendo das nossas atividades aí como espíritos nesse momento, né? Sim, sim. E se tem mais alguma curiosidade? Já sanou as curiosidades que você tava? Olha, sanou sim. Não tenho mais nenhuma curiosidade, não. E você? Ficou ainda alguma É, coisinha? as minhas também, por hora, estão sanadas aí, né? Algumas dúvidas que a gente vai tendo. Mas você que está escutando a gente, ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, como a gente falou, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8 da Emancipação da Alma. A gente falou aqui sobre os sonhos e os sonhos, e tem lá outros momentos de emancipação da alma, né? Fala sobre sonambulismo, fala sobre dupla vista, né? Visita entre pessoas vivas ali, que pode também acontecer, enfim. Quem tem mais curiosidade sobre esse assunto, lá no Livro dos Espíritos tem bastante coisa sobre isso. Pode deixar nos comentários também aí alguma dúvida, ou como, da mesma forma que veio esse tema de algum comentário que fizerem, também podem comentar, né? Temas que gostariam de ouvir, que a gente tá aqui também para isso, buscando, né, sanar dúvidas e aprendendo junto com todo mundo, né? É isso aí, gente. Faço as palavras de Casa Eduardo as minhas. Se você tiver mais sugestão, algumas sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir, né? Por aqui, ou que a gente estivesse aprofundando um pouco mais, ou trazendo mesmo, é só colocarem aqui no chat que a gente vai estar lendo com certeza. E cada comentário é muito importante, né? O feedback de vocês é muito importante pra gente. É, Exatamente. É isso, esse tema ele é gigantesco, eu ficaria horas aqui falando sobre sonhos, né, sobre o sono, sobre isso porque a gente, né, nem entrou na questão de sonambulismo, Sim, que a ainda gente dá nem para ir falou sobre mais isso, coisas. Ah, só né? para. É porque eu falei que era o capítulo 8 é da parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Que ele tem algumas partes, né? Só para o pessoal achar mais fácil aí. Isso aí, gente. Então, assim, pega o seu livro, fica guiando, né, escutando e também lendo também, acompanhando pelo livro. Foi o que eu disse, não daria pra gente abordar tudo aqui, né? Por mais que a gente quisesse, porque a gente também gosta bastante desse tema. Eu, em particular, gosto bastante desse tema. Gostei muito da sugestão. E é isso, né? A gente já tá se encaminhando para finalização, né? É, só fazer um comentário que me veio aqui que eu lembrei, que é relacionado à prece, né? Que da importância da prece justamente antes de dormir, quando a gente acorda, né? Às vezes falam pra gente, faz antes de dormir e depois que acorda, mas
não fala o porquê, né? Então a gente está comentando aqui justamente sobre sono, que quando o corpo adormece, né, o espírito continua, faz as suas atividades, continua ativo. E esse é um dos motivos que é muito importante, né? E muito interessante a gente fazer essa prece antes de dormir, porque justamente a gente está. É o momento que o corpo vai repousar e o espírito vai continuar. Então é legal a gente fazer esse contato, né? Com os bons espíritos, às vezes a gente está precisando de alguma ajuda, de algum auxílio, né? Para que nesse momento de sono a gente possa estar em um bom ambiente, né? Fazendo boas coisas, com boas companhias, né? E quando a gente retorna também, a gente está fazendo a outra transição, né? Justamente saindo do mundo espiritual e voltando aqui para a Terra de novo. Então, por isso que também essa prece é muito importante, né? Então, esse antes de dormir, quando acorda, às vezes faz uma página também, para a gente ir se conectando, né? Já que a gente vai fazer esse momento de transição aí, né? Saindo um pouco do mundo corporal, vivendo mais um mundo espiritual, e depois retornando para cá de novo, essa prece antes de dormir, né? E depois que acorda, ela tem uma importância muito grande. E, inclusive, não vou lembrar agora exatamente, né, de qual livro que eu li, mas que ele fala, né, de fato pedir, às vezes a gente está precisando de ajuda mesmo, né, de pedir ajuda, um auxílio, nossos anjos guardiões estão sempre com a gente, porque como a gente falou aqui, a gente vai conversar, a gente vai vivenciar coisas durante o sono, por mais que às vezes a gente não lembre. Então, às vezes você está necessitando conversar, né, com algum espírito aí que é teu anjo guardião, ou teu guia ali, né, que auxilia, e essa conversa corre durante esse momento de sono. Às vezes você não vai lembrar exatamente já no assim que você acorda, mas às vezes só vem como intuição depois. Então, a gente aproveitar esses momentos, por mais que a gente não esteja tão consciente, né, a gente está meio que dormindo e só tem algumas lembranças, né? Mas a gente está vivendo nesse período de sono também. Então, a gente pode é bom a gente se sintonizar para que seja produtivo, né? E também a gente pode estar aprendendo, trabalhando, enfim. A gente continua vivendo quando a gente está dormindo. É isso, cirúrgico, Carlos Eduardo. Muito bom essa recomendação. Bom, vamos então fazer nossa prece final, né? Pensar, tentar focar aqui no momento presente, na nossa respiração, e elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui, né? De estarmos estudando, de estarmos nos aprimorando e pela gratidão, né? Pelo estudo da doutrina espírita. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Senhor, cairmos nos golpes das tentações, mas livra-nos de todo mal. E assim, te agradecemos novamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, proferindo o Espiritismo, né, divulgando a doutrina. Abençoe todos aqueles que estão nos escutando, que estão nos auxiliando também nessa divulgação. E que a espiritualidade possa estar sempre regendo este trabalho. Que possamos colocar sempre o nosso amor, a nossa vontade, né? Que possamos lidar sempre com a empatia e deixar de lado o egoísmo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos aí a atenção, né, a participação de todos e nos encontramos no próximo. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.